Meu nome é Tina Ford, tenho 30 anos, e há 4 anos, meu irmão e eu transformamos um galpão empoeirado em Boulder, Colorado, no que se tornaria uma referência em tecnologia verde. Enquanto ele conquistava os investidores com seu sorriso, eu me afundava em planilhas, protótipos e noites sem dormir. Cada circuito soldado, cada contrato fechado, cada gota de suor derramada foi minha. Construímos uma empresa de baterias renováveis que ganhou respeito no mercado. Até que na noite do nosso maior sucesso, com câmeras piscando e taças se chocando, meu próprio pai se levantou, olhou nos meus olhos e soltou: "Você não passa de uma figura decorativa aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Figura decorativa? Eu, que desenhei cada peça, que garantiu cada parceria, que ergueu tudo do zero. Enquanto isso, ele entregava as rédeas para meu irmão, o eterno favorito, que mal aparecia para trabalhar. Fiquei paralisada, ouvindo os aplausos ecoarem pelo salão, não para mim, mas para outro nome. Aquela humilhação quebrou algo dentro de mim, mas também acendeu uma chama. Não iria deixar que me apagassem. Saí de lá, os saltos batendo no chão polido, já traçando meu próximo movimento. O que fiz depois deixou todos de queixo caído, e tudo começou com uma verdade que eles não conseguiram enterrar. Se você já foi traído por quem deveria te apoiar, deixe seu like. Compartilhe sua história nos comentários e junte-se a quem também lutou contra laços tóxicos. Fique ligado, porque o que vem pela frente vai te surpreender. Para o mundo, éramos a família perfeita de Boulder, pai contador, sempre afogado em números, mãe florista com um sorriso que conquistava cada cliente. Vizinhos nos viam como o retrato da classe média feliz, 2 filhos, casa aconchegante, churrascos nos fins de semana. Mas por trás das cortinas, a realidade era outra. Meu irmão Dan, 3 anos mais velho, podia tudo, sumia das obrigações, se safava com charme e ainda ganhava o orgulho do pai ou a sobremesa extra da mãe. Eu, por outro lado, tinha que suar por cada migalha de reconhecimento. Notas máximas, feiras de ciências, qualquer coisa para me destacar. Enquanto Dan se saía com um sorriso, eu precisava provar meu valor a cada passo. Foi no ensino médio que descobri minha paixão, energia renovável. Passava noites lendo sobre painéis solares, sonhando com um futuro movido à tecnologia limpa. A faculdade foi uma maratona, engenharia ambiental, laboratórios intermináveis, madrugadas sobre livros. Dan cursou administração, festou mais do que estudou, mas arranjou um estágio dos sonhos graças aos contatos do pai. Na época não me importava. Eu estava focada no meu objetivo. Após a formatura, tive uma ideia ousada: criar uma empresa de tecnologia verde. Baterias pin-point, compactas, eficientes, ideais para sistemas de energia renovável. Precisava de um sócio para cuidar da parte comercial. Dan era a escolha óbvia, não pela competência, mas pelo sobrenome. Apresentei meu plano a ele entre um café e outro. Parece legal, disse e topou. Assim nasceu a SunVault, em um galpão alugado nos arredores de Boulder. Eu tinha 26 anos, queimando minhas economias, rabiscando designs de baterias em guardanapos. Passava dias soldando circuitos, testando protótipos, ligando para fornecedores à meia-noite. Dan chegava atrasado, fazia apresentações cheias de efeito e aparecia em eventos locais. No começo não me importava. Eu estava no laboratório, fazendo as coisas funcionarem. Conquistamos nosso primeiro cliente, uma pequena empresa solar, depois de semanas aperfeiçoando uma proposta. Dan subiu ao palco, fechou o negócio e saiu como herói. Pensei que éramos uma equipe. A SunVault era meu filho, mas deixei Dan brilhar. Afinal, ele era bom nisso: falar, sorrir, apertar mãos. Eu cuidava do que realmente importava: desenvolver a tecnologia, gerenciar a produção, manter tudo de pé. Meu pai começou a aparecer, dando conselhos. Dava tapinhas nas costas de Dan, dizendo que via grande potencial nele. Minha mãe ligava entusiasmada com as últimas conquistas sociais do filho. Eu apenas assentia, continuava trabalhando, fingindo que não doía. Mas doía. O charme de Dan encobria sua preguiça. Prometia prazos impossíveis aos clientes e me deixava arrumando a bagunça. Uma vez esqueceu de pedir componentes essenciais, e tive que implorar a um fornecedor para enviar tudo com urgência, custando uma fortuna. Enquanto eu passava noites ajustando circuitos, Dan estava em algum coquetel do setor, postando fotos nas redes. Mesmo assim, a SunVault cresceu. Meus designs eram sólidos, e os clientes notaram. Estávamos à beira de algo grande, e eu achava que tínhamos construído aquilo juntos. Meus pais falavam em negócio de família, mas seus olhos só brilhavam para Dan. Eu era apenas a sombra que fazia tudo funcionar. Não percebi na época, mas as rachaduras já estavam lá. O ego dele, o favoritismo do pai, o apoio cego da mãe.
Era uma tempestade prestes a desabar. Em 2 anos, nossa pequena startup de galpão passou a fornecer baterias Pinpoe para gigantes do setor de energia renovável. Meus designs compactos, eficientes, confiáveis, fecharam contratos com 3 grandes empresas solares na Califórnia e no Colorado. Passava dias ajustando protótipos, reunindo com engenheiros, garantindo que cada unidade atendesse aos padrões. Dan, enquanto isso, saía por aí apertando mãos, jantando com clientes, se banhando no sucesso que eu havia construído. Não me importava. A tecnologia era meu mundo, e aqueles contratos provavam que estávamos no caminho certo. Nossa receita ultrapassou os 7 dígitos, e blogs do setor começaram a chamar a SunVault de estrela em ascensão. Me sentia invencível, como se cada noite sem dormir tivesse valido a pena. Até que meu pai resolveu interferir. Desde o primeiro cliente, ele aparecia com sugestões que eu geralmente ignorava. Até que uma noite me chamou em seu escritório, sentou-me à sua frente e soltou: Dan precisa de um papel maior. Ele tem visão. Fiquei boquiaberta. Dan? O cara que mal entende nossa tecnologia? Tentei explicar que marketing exigia precisão, não apenas charme. Mas ele me interrompeu com um gesto de mão. Ele é família. Confie nele. Argumentei sobre os riscos, os prazos perdidos, as mensagens confusas. Seu tom endureceu. Você se preocupa demais com detalhes, Tina. Deixe Dan brilhar. Saí furiosa, mas acabei cedendo. Não sabia dizer não à família. Ainda não. Dan assumiu o cargo e mergulhou de cabeça no caos. Passou a prometer prazos impossíveis aos clientes, gabando-se de capacidades que nem havíamos testado. Uma empresa solar precisava de 1.000 unidades em 6 semanas. Dan jurou que entregaríamos em 4. Corri contra o tempo, fazendo plantões para acelerar a produção, mas os fornecedores não acompanharam. A entrega atrasou, e o cliente cancelou um contrato de $50 mil. Estourei. Na reunião semanal, expus os números, receita perdida, horas extras, confiança abalada. Dan apenas deu de ombros, a próxima sai. Meu pai, presente na reunião, concordou como se a indiferença de Dan fosse genialidade. Engoli a raiva, reajustei os cronogramas e pedi desculpas pessoalmente ao cliente, prometendo mais controle. Mas não parou por aí. Dan continuou prometendo o impossível, encantando em coquetéis enquanto eu apanhava os cacos. Outro cliente reclamou de especificações erradas. Dan havia vendido recursos não testados para fechar um negócio. Passei semanas redesenhando componentes para cumprir suas promessas, queimando nosso orçamento. A cada erro dele eu pagava o preço. E a tempestade que eu não tinha visto chegando já estava sobre nós. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de mãe, com aquela voz suave mas inconfundível que sempre precedia uma lição dolorosa. Tina, você precisa aprender a dividir a carga. Dividir. Eu estava carregando tudo sozinha. Enquanto Dan postava fotos nas redes sociais se autoproclamando o líder visionário da equipe, eu passava noites ajustando equipamentos com as mãos cheias de graxa e os olhos ardendo de cansaço. Pai começou a aparecer mais nas reuniões, elogando a mentalidade estratégica de Dan, enquanto eu assentia em silêncio, engolindo a frustração como se fosse mais uma dose de café amargo. Achava que poderia consertar as coisas, que meu trabalho silencioso manteria a SunVault de pé. Mas os erros de Dan se acumulavam como dívidas não pagas, e o apoio cego do pai só os tornava mais pesados. Não percebi na época o quão profundo era esse viés, nem o preço que eu pagaria por ele. O primeiro rachadura real veio em uma reunião noturna do conselho, quando eu revisava o orçamento trimestral e me deparei com um buraco de $20 mil no fundo operacional. Segui o rastro. Faturas de um SUV de luxo, uma festa extravagante em um bar no terraço de Denver. E o nome ligado a tudo? Dan. Meu próprio irmão havia usado o dinheiro da empresa como se fosse seu cartão de crédito pessoal. Minhas mãos tremiam enquanto abria os extratos bancários, confirmando cada transação não autorizada. Uma onda de náusea me invadiu, não pela quantia, mas pela traição. Aquele que eu pensava ser meu parceiro havia me esfaqueado pelas costas com um sorriso no rosto. Convoquei Dan e meu pai para uma conversa, armada com provas, prints, recibos, extratos. Quando expus tudo, Dan apenas se recostou na cadeira, com um sorrisinho de canto de boca. É só marketing, Tina. Precisava impressionar os clientes. Impressionar clientes com um carro e uma festa que não podíamos bancar? Exigia uma explicação para o rombo no orçamento. Ele deu de ombros, não é grande coisa. Foi então que meu pai interveio, a voz cortante. Você está sendo controladora demais, Tina. Dan está construindo relacionamentos. Controladora? Eu estava protegendo a empresa que nós havíamos construído.
Apontei os números, mostrei como aquele desperdício ameaçava nosso fluxo de caixa, nossa capacidade de pagar fornecedores. Mas pai me ignorou como sempre. Você cuida da tecnologia. Deixe o Dan lidar com o quadro geral. Virei-me para a mãe, buscando um aliado, mas seu telefonema naquela noite foi uma facada disfarçada de conselho. Não mexa nas coisas, Tina. Precisamos manter a paz. Paz? À custa da empresa? Enterrei a raiva no trabalho, desesperada para manter a SunVault à tona. Passei semanas negociando com uma gigante de energia na Califórnia, ajustando cada detalhe técnico dos nossos baterias até fechar um contrato de $200 mil, um divisor de águas. Exausta, mas orgulhosa, achei que finalmente teríamos fôlego. Até abrir o jornal local e ver Dan sorrindo em uma foto, creditado como o cérebro por trás do acordo. Ele havia dado entrevistas, roubado meu mérito sem pestanejar. Quando confrontei furiosa, sua resposta foi uma gargalhada. É só PR, Tina. Você é muito sensível. Sensível? Eu era a única que fazia o trabalho sujo. E então veio a mensagem do pai. Bom trabalho apoiando seu irmão. Apoiar? Eu havia feito tudo. A traição doía mais do que eu imaginava. Comecei a notar os detalhes que antes passavam despercebidos. Pai sempre tomando o lado de Dan, mãe ligando para acalmar os ânimos, ou seja, me silenciar. Minhas ideias sendo ignoradas em reuniões enquanto as propostas improvisadas de Dan eram aplaudidas. Eu entrava no escritório e o via agindo como dono, enquanto eu me afogava em planilhas de produção. Tentei falar com mãe novamente, implorando que enxergasse a realidade. Você está indo bem, Tina, ela disse, como se isso bastasse. Mas Dan também precisa brilhar. Brilhar? Ele estava minando tudo que eu havia construído. Pouco a pouco, me senti uma estranha na minha própria empresa. A família que jurava me apoiar estava se afastando, e eu, tão mergulhada na luta para salvar a SunVault, não vi o abismo se abrindo sob meus pés. Até a noite do gala anual de investidores, o evento que mudaria tudo. Era a maior noite da Cleantech em Boulder, investidores, jornalistas, líderes do setor. Eu havia passado semanas preparando o nosso pitch, ajustando os protótipos, ensaiando cada palavra. Quando entrei no salão, sorrindo e cumprimentando pela primeira vez em meses, senti que estávamos no caminho certo. Até meu pai subir ao palco. Ele agradeceu a todos, elogiou a tradição familiar da SunVault, então soltou a bomba. Tenho o orgulho de anunciar nosso novo CEO, meu filho, Dan. O aplauso ecoou como uma zombaria. CEO. O Dan, que só sabia gastar e prometer. Antes que eu pudesse processar, pai olhou diretamente para mim, a voz amplificada pelos alto-falantes como um veredicto. A Tina tem sido ótima, mas não passa de uma figura decorativa. Dan é o verdadeiro visionário. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Figura decorativa? Eu havia criado a SunVault. Nossa tecnologia, nossos contratos, nossa sobrevivência, tudo saído das minhas mãos. O murmúrio da plateia, os flashes das câmeras, os olhares curiosos. Tudo se transformou em uma onda de humilhação que me arrastou para fora do salão. No estacionamento, sentada no carro, apertei o volante até os nós dos dedos doerem. Nada além de uma figura decorativa. Dan, o CEO. Um homem que não sabia nem como funcionavam nossas baterias. Naquele momento, jurei que não deixaria eles me apagar. Mostraria a todos quem havia construído aquela empresa. E se eles queriam guerra, teriam uma. Na mesma noite, liguei para Heidi Spencer, minha melhor amiga, ex-engenheira da SunVault que havia saído depois de um desentendimento com Dan. Contei tudo, a traição pública, a raiva, a determinação. Sua resposta foi imediata, cortante, vamos derrubá-lo. Ela conhecia os truques de Dan de perto. Sabia onde procurar. Passamos noites em claro, revirando registros antigos, finanças, e-mails. E então Heidi encontrou a prova que precisávamos. Mensagens internas de Dan para um contador júnior, instruindo-o a maquiar os números de receita nos relatórios trimestrais. Ele havia inflado nossos lucros em $50 mil para impressionar investidores, escondendo os prejuízos de seus gastos irresponsáveis. Meu coração disparou ao ver aquelas palavras na tela. Não era apenas negligência. Era fraude. Calculada. Deliberada. Heidi imprimiu os e-mails, as mãos tremendo de excitação. É isso, Tina, ela disse, os olhos brilhando. Ele está ferrado. Senti uma mistura de esperança e fúria. Dan havia roubado meu crédito, meu dinheiro, meu lugar. Mas agora eu tinha as provas. E não ficaria calada. Continuamos cavando, montando um dossiê. Heidi rastreou um fornecedor que reclamara de acordos paralelos de Dan, promessas de contratos em troca de favores pessoais.
Cruzei datas, ligando suas ações aos buracos no orçamento que eu havia sido forçada a tampar. Cada e-mail, cada transação, alimentava minha determinação. Não estava mais lutando só pela SunVault. Estava lutando por mim mesma. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça, mas em vez de me quebrar, me impulsionavam. Ele achava que eu aceitaria o papel de coadjuvante? Enganou-se. Dan pensava que havia vencido, que eu me resignaria ao fundo do palco. Não fazia ideia do que estava por vir. Por semanas me tranquei no apartamento planejando meu próximo movimento. A humilhação do gala queimava como ácido, mas também me fortaleceu. Se eles queriam me tratar como uma figura decorativa, eu construiria algo tão brilhante que ofuscaria a todos. Comecei a esboçar uma nova empresa, a Ecosi, focada em baterias sustentáveis de próxima geração. Trabalhei até altas horas desenhando protótipos, redigindo planos de negócios, reconectando-me com antigos contatos da engenharia. Mantenho tudo em sigilo, registrando a empresa sob um nome genérico para evitar suspeitas. A Ecosi não era apenas um plano B, era a minha redenção, porque eu não estava apenas lutando, eu estava reconstruindo. E desta vez ninguém me tiraria o que era meu. Não era por vingança, era por justiça, e por algo que eles jamais poderiam macular. A verdade que eu estava construindo com minhas próprias mãos. Hyde estava ao meu lado em cada passo, implacável na caçada por mais provas. Já havíamos desvendado os relatórios de receita falsificados por Dan, mas precisávamos de um padrão inegável. Ela mergulhou em arquivos financeiros empoeirados, desenterrando transações que não fechavam, centenas de milhares desviados para consultorias duvidosas. Uma cadeia de e-mails mostrava meu próprio pai aprovando essas transferências, ciente de que elas sustentavam os números inflados de Dan. Meu estômago revirou. Meu pai, o homem que me ensinou a somar antes de andar, estava metido até o pescoço na fraude, transformando Dan em um gênio sobre papel. Hyde e eu cruzamos datas, ligando cada movimento deles a reuniões de conselho nas quais eu fora deliberadamente afastada. Cada descoberta apertava um nó na minha garganta, mas também afiava minha determinação. Agora tínhamos um dossiê, e-mails, recibos, extratos bancários, suficiente para enterrá-los vivos. Sabia que precisávamos de aliados com peso real. Foi quando procurei Jane Morrison, uma investidora influente que havia apostado em SunVault nos primeiros dias. Eu a conhecia de eventos do setor, sempre admirei sua perspicácia afiada. Sobre um café não revelei tudo, apenas insinuei inconsistências internas o bastante para arquear suas sobrancelhas. Isso é preocupante, Jane disse, pousando a xícara com um estalo seco. Se há desonestidade, quero saber. Deslizei pela mesa um resumo editado de nossas descobertas, cuidadosa para não mostrar todas as cartas. Ela não precisou de mais convicção. 2 dias depois, um e-mail dela chegou à mesa do conselho da SunVault, uma demanda por uma auditoria independente das finanças. Quase consegui ouvir o sorriso arrogante de Dan desmoronando. A auditoria atingiu a SunVault como um furacão. Com a influência de Jane, auditores forenses começaram a escavar cada transação. Eu permaneci nas sombras, tecnicamente ainda parte da empresa, observando enquanto meu pai e Dan se contorciam para explicar o inexplicável. As reuniões do conselho viraram campos minados com investidores disparando perguntas cortantes sobre as discrepâncias. Dan tentou se safar com seu charme barato, culpando erros de digitação. Mas os auditores não eram idiotas. Hyde me alimentava com atualizações, suas mensagens chegavam tarde da noite, cada uma mais explosiva que a outra. Mais faturas falsas, mais perdas ocultas. Enquanto isso, a Ecosi ganhava tração. Consegui um fundo inicial de um contato que acreditava no meu trabalho, não no sobrenome de Dan. Eu estava construindo meu futuro enquanto o deles desabava. Eles não faziam ideia do quanto eu havia cavado, ou do quão perto estavam de perder tudo. A Expo Nacional de Tecnologia Limpa em Denver seria meu palco. Passará meses aperfeiçoando o EcoPulse, nosso design revolucionário de baterias, e conseguirá um pequeno estande para apresentá-lo. O salão fervilhava, investidores, engenheiros, jornalistas em todos os cantos. Subi ao palco e expus nossa visão, soluções energéticas sustentáveis, escaláveis reais. A plateia se inclinou, impressionada com os protótipos. Então respirei fundo e apertei play no vídeo que Hyde e eu havíamos preparado. Era devastador. Trechos de e-mails de Dan ordenando que contadores inflassem lucros. Recibos de compras extravagantes pagas com dinheiro da empresa. Memorandos internos com a assinatura do meu pai autorizando contratos falsos para enganar investidores.
Minha voz permaneceu firme enquanto explicava como aquelas ações haviam corroído a integridade da SunVault. O silêncio no salão foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Depois, explodiu em murmúrios. Jane, sentada na primeira fileira, assentiu com a mandíbula travada. Já tinha visto o suficiente. Até o amanhecer do dia seguinte, o estrago era irreparável. Jane e outros 2 grandes investidores retiraram seu apoio à SunVault, citando perda irreparável de confiança. Jornais especializados estamparam manchetes. Escândalo na SunVault abala o setor de energia limpa. Repórteres enxamearam, desvendando a má gestão de Dan e a cumplicidade do meu pai. Uma ação coletiva foi protocolada por pequenos investidores que haviam sido enganados pelos relatórios fraudulentos. As ações da SunVault despencaram. Fornecedores cortaram laços, recusando-se a negociar com o navio afundando. Dan tentou se justificar em entrevistas falando em mal-entendidos, mas ninguém acreditou. As provas eram incontestáveis. Em semanas, a SunVault declarou falência. Seu nome, outrora sinônimo de inovação, virou piada. Dan, o gênio autoproclamado, foi reduzido a um vendedor de carros usados em Denver, mal conseguindo pagar o aluguel. Meus pais, antes pilares da comunidade de Boulder, viram seu círculo social evaporar. A imagem da família perfeita desmoronou como um castelo de cartas. Minha mãe me ligou, a voz trêmula, implorando que eu parasse com os processos, que mantivéssemos isso em família. Ouvi em silêncio, o coração pesado, mas minha decisão já estava tomada. Você escolheu o Dan em vez de mim? Minha voz não vacilou. Isso aqui é a consequência. Desliguei. Foi a última vez que falamos. Bloqueei seus números, cortando o último fio que nos unia. Doía, mas eu havia aprendido uma lição dolorosa. Família não é desculpa para sacrificar sua dignidade. Enquanto isso, o Eco Pulse decolava. Um de nossos antigos clientes da SunVault, uma gigante de energia da Califórnia, entrou em contato. Tinha visto minha apresentação na Expo e queria nossas baterias. Assinei um contrato de $300 mil, minha primeira grande vitória. Parecia justiça poética. Não apenas por mim, mas por cada hora que dediquei a SunVault, apenas para ser chamada de figura decorativa. Não parei por aí. Investi toda a minha energia na Ecose, contratando uma equipe de engenheiros que compartilhavam minha visão. Desenvolvemos uma nova geração de baterias, reduzindo custos para fazendas solares em todo o oeste americano. Também lancei um programa de mentoria para jovens mulheres na área de tecnologia limpa, garotas como eu, que haviam sido ignoradas mas sonhavam grande. Cada oficina que ministrava, cada protótipo que aperfeiçoávamos, me lembrava por que havia lutado tão duro. O Eco Pulse não era apenas uma empresa. Era a prova de que eu era muito mais do que minha família imaginava. Dan, meu pai e minha mãe subestimaram-me. E pagaram o preço. Hoje, olhando para trás, uma verdade se cristalizou. O autorrespeito vale mais que a aprovação de uma família tóxica. Eles me chamaram de boneca. Tentaram apagar meu trabalho. Mas transformei a traição deles em minha maior força. Afastei-me das mentiras e construí um legado que é só meu. Para quem acompanhou essa jornada, obrigada por estar aqui. Se você já teve que enfrentar sua família ou lutar pelo que é seu, conte sua história nos comentários. Quero ouvir. Curta, compartilhe e junte-se aos milhares que encontraram força ao cortar laços que só sugaram sua luz. Isso não é apenas minha história. É um lembrete. Você pode se reerguer. Não importa quem tente te derrubar.